Bom dia, me chamo João Marcos. Hoje eu vou fazer um tutorial rápido aqui de como é que se projeta uma engrenagem planetária no Fusion 360. Então, uma revisão rápida aqui na teoria dela, né? Eu vou ter três partes principais, que é a engrenagem solar, as engrenagens planetárias e a engrenagem anelar. A redução desse sistema vai ser a relação da engrenagem solar com a redução com o tamanho, né, da engrenagem planetária mais um. Então aqui eu tenho um documentozinho, né? E essa aqui é a fórmula da redução dela. A redução vai ser 1 mais a quantidade de dentes da engrenagem anelar, que é a engrenagem externa, né? Dividido pela quantidade de dentes da engrenagem solar, que é a engrenagem do meio. Então, por exemplo, eu preciso de uma redução de 1 para 5 agora. Quer dizer, 1 para 5 não, 1 para 6 agora. A minha engrenagem solar vai ter 10 dentes, enquanto a minha engrenagem anelar vai ter 50 dentes. 50 sobre 10 dá 5, mais 1, 6. Então, é esse tipo de cálculo que a gente faz para saber qual a redução da engrenagem planetária. Tem outras reduções que não são tão usadas, que é manter a anelar fixa ou coisa parecida assim, mas eu não vou estar explicando nesse vídeo porque não é o propósito dele. O propósito dele aqui é mais ensinar mesmo como usar Fusion e como projetar uma redução planetária dessa aqui, beleza? Em outro vídeo eu vou estar abordando mais a parte só teórica dela, mas esse aqui vai ser mais uma base mesmo de como projetar uma redução dessa. Então, beleza. Eu vou estar projetando uma caixa de redução para esse tipo de motor aqui. É um NEMA 17. Aqui eu vou ter as medidas desse motor, de comprimento, distância dos parafusos, diâmetro do eixo, a altura do eixo também. Se você tiver um outro motor, você pode só pegar os valores desse motor e usar de base. Como a minha redução que eu preciso é para um motor desse, eu vou fazer uma redução já para ele direto, né? Então, beleza. Estou aqui no meu Fusion 360. Eu vou te deixar na descrição um link desse aplicativo aqui, ó, que é o Helical Gears. É um plugin, né, pro Fusion, que ele já permite a gente fazer engrenagem diretamente aqui, sem ter que modelar separadamente os dentes, nem a diâmetro primitivo e tudo mais, que facilita bastante a gente aqui, né, para montar. Então eu tô aqui com a minha engrenagem. Aqui é o meu motor de base, né? Eu modelei aqui uma base do tamanho do motor para eu usar para não passar dessa distância aqui. É bom fazer isso para impedir, né? Vai que, sei lá, o projeto fica muito grande e tal, aí complica um pouco, né? Então, bora lá. Tem aqui a minha engrenagem, tem aqui o meu aplicativo. Eu consigo fazer vários tipos de engrenagens aqui, até mesmo aquela cremalheira, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma redução planetária, então engrenagem interna e externa. Aqui eu vou ter os detalhes da minha engrenagem, né? Os principais detalhes. Que eu preciso preencher principalmente aqui. Então, beleza. O que é o módulo? O módulo é uma relação de comprimento e altura do dente. Toda engrenagem vai ter esse módulo e apenas engrenagens de mesmo módulo que funcionam uma com a outra. Então, se a minha engrenagem principal aqui tem 2 de módulo, todas as outras vão ter que ter 2 de módulo também. Então, para que uma engrenagem seja compatível com a outra, eu preciso manter o mesmo módulo entre elas, beleza? Uma coisa interessante aqui em relação ao módulo é que ele altera diretamente a resistência dos dentes da minha engrenagem. Então, aqui eu estou com o módulo 2, vai ter uma resistência boa, mas não é o que eu quero aqui, quero uma resistência maior. Então, eu vou deixar de módulo 1, que aí a minha relação de altura e base fica menor. E também fica bem mais justinho aqui no meu eixo principal do motor. Dá para fazer uma redução bem maior aqui fora, né? Que é o que eu preciso aqui nesse espaço. Preciso de uma redução de 1 para 6, e eu estou vendo que o espaço que eu tenho aqui é bem limitado. Então, eu vou usar um módulo bem pequeno. Para quem vai fazer impressão 3D, que nem eu, o módulo 1 já é um bom tamanho já de módulo. Se eu quiser menor ainda, né, uma redução maior ainda em um menor espaço, eu posso botar, por exemplo, um módulo menor que 1, como por exemplo o 075. 075 já vi que é um módulo bem pequeno. Então aqui eu vou ter meu eixo, aqui eu vou ter o corpo da engrenagem e aqui eu vou ter os dentes. 075 é um módulo muito pequeno, mas que tem uma resistência mecânica, né, muito boa. O problema desse módulo é que é bem mais difícil de imprimir, então é bem mais comum, né, a caixa de redução não funcionar com módulos pequenos.
o ajuste da impressora tem que ser bem mais preciso. E também tem a questão da flambagem. Como a impressão 3D é meio maleável, né, tem essa questão de inclinar de um lado para o outro, o módulo pequeno faz com que a altura do dente também seja pequena. Essa altura total aqui, da base até a ponta do dente. Quando a redução, né, a caixa de redução, ela entorta um pouquinho, um dente para de pegar no outro. E aí a engrenagem, a caixa de redução começa a patinar. Com um módulo maior, isso não acontece. Com um módulo menor, isso é bem mais comum de acontecer. Dá para aumentar, né, a rigidez da caixa de redução, aumentando preenchimento e tudo mais. Porém, vai acabar gastando muito material. E no meu caso em específico, não é o que eu quero. Como que eu quero é gastar pouco material e fazer um modelo bem mais didático, eu vou usar 0,75 mesmo. E com uma engrenagem solar de 10 dentes. Aqui, beleza? Um outro valor interessante aqui é a questão do comprimento da engrenagem. Engrenagens em 3D tem um parâmetro bem interessante aqui de resistência, que é 1 kg por milímetro de comprimento. Então, se a minha engrenagem tem 1 milímetro, eu consigo ter 1 kg centímetro força de torque nessa engrenagem. Então, se por exemplo, eu tenho o meu motor aqui, o NEMA 17, ele tem 1,5 kg, né, 1,5 kg de quilograma-força por centímetro. Uma engrenagem que estaria no limite da força dele é uma engrenagem dessa espessura aqui. Uma engrenagem de 1,5 milímetros. Como a minha de saída vai ser maior, e como eu quero um modelo mais didático, eu vou deixar uma engrenagem mais larga, né? Uma engrenagem aqui de 1 centímetro, né? 10 milímetros. Mas eu não preciso de uma engrenagem desse tamanho. Normalmente a gente calcula com 1 kg, né? Por centímetro. E já é um valor que dá uma boa resistência. Isso pode ser tanto com PLA quanto com ABS. Depende mais aí do que você tem, qual a sua aplicação e tudo mais. Engrenagens sempre precisam, né, de algum tipo de lubrificação para não derreter, independentemente se é PLA ou ABS, né? Então, esses valores aqui de 1 kg por milímetro são para qualquer material. Um outro material vai aguentar mais ou menos, né? Quer dizer, todos eles vão aguentar mais, mas normalmente é essa a relação que a gente tem. A cada 1 kg de força que eu preciso, eu boto 1 milímetro, que a engrenagem aguenta tranquilamente, né? Aquela força, né, que estou aplicando nela, né? Então, beleza. Cliquei em OK, vai carregar e pronto. Minha engrenagem já está gerada. Eu já posso vir aqui e fazer o meu furo nela. É até por isso que eu já modelei aqui, porque eu posso pegar já de base, né? E furar a minha engrenagem. E vou lá. Minha engrenagem solar já está feita e pronta para ser impressa. Então, pois bem, engrenagem solar feita. Vamos agora para nossas engrenagens planetárias. Planetárias não, né? No caso, eu vou direto aqui para as engrenagens já. A engrenagem anelar, no caso. Aqui no próprio aplicativo eu já vou ter a opção de fazer engrenagens internas. Então, aqui eu tenho minha engrenagem. Aqui a gente já pode ver o furo, né, dessa engrenagem, né? E aqui eu posso botar a quantidade de dentes que eu quero. Então, quero uma redução de 1 para 6. A gente calculou lá que aqui eu preciso ter 50 dentes. E voilà, já tem uma engrenagem feita aqui. Porém, eu não gosto muito desse fazer engrenagem, a redução assim. Porque eu tenho que definir o diâmetro externo, né, da minha engrenagem, né? E acaba ficando meio enfadonho, né? Boto uma quantidade de dentes, aí não dá, eu tenho que aumentar aqui, ou então fica muito largo, né? Que nem ficou aqui, né? Aí eu venho aqui, eu vou ter que medir e tal. O diâmetro de 80. Aí eu meço aqui o diâmetro primitivo e tal. Deu. Opa, diâmetro primitivo, no caso, né? Deu diâmetro, deu 37, né? Então se eu vim aqui naquele. Opa. Deu 37 milímetros de diâmetro, né? Com 50 dentes, que é a redução que eu preciso. Eu vim aqui e mudo, por exemplo, para 37 meu limite. Se eu botar 38, 38 não vai também. É meio complicado fazer assim, né? 40 deve dar 40, né? 40 foi, ó. Só que eu acho meio enfadonho fazer assim, porque fica meio que nesse jogo, né? De vai dar, não vai dar e tudo mais. Vou botar aqui minha. Só que é o tamanho do meu motor, né? Eu quero que caiba aqui dentro, né? Normalmente o que eu faço é fazer uma engrenagem externa.
Então aqui eu vou ter uma engrenagem. E aqui eu não preciso definir o tamanho, né, que vai ter a minha caixa externa, né? Que eu não preciso definir o tamanho de comprimento do dente até a borda aqui, né, do meu limite, né? E aí eu acho muito mais prático fazer assim. Então eu boto uma engrenagem externa. Vou definir aqui para a fronte, já tá para frente, né? E eu crio a minha engrenagem aqui, engrenagem externa, né? Eu já sei que vai caber aqui, né, do meu motor. E eu venho aqui, crio um esboço por fora dela e boto os meus limites. Nesse caso aqui é 42 por 42. Então tá aqui o meu limite feito. E eu só venho aqui. E nesse caso aqui eu vou botar para fora aqui, né? E defino, né, o comprimento. E vou lá. A minha engrenagem anelar já está feita. Tem a quantidade de dentes que eu preciso. E eu não precisei ficar definindo, né, a quantidade de espessura, essas coisas tudo. Foi muito mais prático. Defini a quantidade de dentes que eu quero. Fiz o esboço externo e puxei. E pronto. Vida que segue. Eu acho muito mais prático fazer assim do que ficar nesse negócio de medição e tal. Meio complicado. Acho muito mais prático fazer assim. E eu prefiro fazer assim também. Em relação às engrenagens planetárias, elas já são um pouco mais chatas, porque o Fuso tem um aplicativo externo, né, para fazer elas. Então acaba que não é tão simples assim fazer engrenagens planetárias. Eu vou só puxar aqui essa engrenagem para cá e para cá, para facilitar um pouco. Mas bora lá. O Fuso é um pouco chatinho fazer engrenagens planetárias. Eu vou ter que fazer uma por vez, eu não vou poder copiar elas e tal, que é meio chatinho, mas ainda assim é o mesmo processo. Agora para fazer as engrenagens planetárias, né? Eu tenho uma dica aqui que é muito boa, que é manter elas em um número ímpar. Se eu tiver um número par, é muito comum a minha engrenagem do meio aqui, a minha engrenagem solar, sair de centro para algum lado. Se eu tiver dois, é muito comum ela ir para cima e para baixo. Se eu tiver quatro engrenagens aqui, é muito comum ela sair assim na diagonal do eixo, né? Ou a engrenagem solar ou a engrenagem anelar aqui. Ter o número ímpar ajuda ele a centralizar muito mais fácil aqui a engrenagem, pelo menos nos testes que eu fiz. Não sei se aumentar a rigidez melhora, mas o propósito dessa caixa de redução aqui não é ser rígida, e sim ser funcional. Então, como é que eu faço para saber o número de dentes das minhas engrenagens planetárias? A equação é essa daqui. O número de dentes na engrenagem solar vai ser igual ao número de dentes da minha engrenagem. O número de dentes da minha engrenagem anelar vai ser igual ao número de dentes da minha engrenagem solar, mais duas vezes o número de dentes das minhas engrenagens planetárias. A minha solar tem 10 dentes, a minha anelar tem 50 dentes, e as minhas planetárias, né? Vão ter que ser duas vezes, né? Esse valor, né? Passando 20 para cá, 50 para cá, subtraindo, eu vou ter menos 40. Vou ter menos 40 igual a 2 ZP. Eu vou ter que ZP é igual a menos 20. No caso, não tem número menor, no negativo, né? Então eu vou ter que ter 20 dentes nas minhas engrenagens planetárias. Eu não tenho uma quantidade aqui de planetárias limites que eu posso botar. Até que dá para calcular, mas não vai ser o intuito aqui fazer isso, né? Eu vou só mesmo fazer as engrenagens planetárias. Então tá aqui a minha engrenagem planetária. Aqui minha caixa ficou com 20 milímetros de comprimento. Vou botar 20 aqui também. E vou lá. Tem aqui a minha primeira, né, engrenagem planetária feita. Para ajustar ela, eu vou só mexer ela aqui um pouquinho até chegar lá onde eu quero que ela chegue, né? No caso aqui, ela tem que alinhar com essa parte aqui de fora, né? No caso aqui, eu acho que o ideal seria 11.25. 11.25 e vou lá. Tanto faz ela desalinhar aqui ou desalinhar aqui. Posso inclinar ela aqui, no caso são 20 dentes, 360, vai dar uns 6 graus, e ela alinha. Foi 6. Foi 9. Pronto. Alinho aqui, desalinho aqui, mas depois eu posso pegar aqui e gerar a engrenagem solar para alinhar ela também. Eu nunca consigo acertar de primeira, velho. Aí. Aí.
Então eu tenho aqui minha primeira engrenagem planetária feita, né, de 20 dentes. Para fazer as outras engrenagens planetárias, eu até poderia copiar e colar essa daqui. O Fusel tem, né, essa opção, porém vai acabar bugando um pouco. Como depois eu vou ter que cortar e fazer o carria, né, o carregador das engrenagens planetárias, na hora que eu copiar e colar a engrenagem, todas as três vão sofrer alteração dessa daqui. Então, se eu furar essa daqui, se eu girar essa daqui, se eu alterar essa engrenagem aqui, todas as outras duas também vão sofrer alterações. E aí acaba deixando o meu modelo 3D aqui bem bugado. Para evitar isso, é só vir aqui e fazer uma outra engrenagem mesmo, é só apertar dois botões e aí fica muito mais fácil. Beleza? Então tem aqui minha segunda engrenagem, vou fazer o mesmo processo. Eu vou fazer 3 engrenagens, engrenagens planetárias. Então cada engrenagem vai estar a 120 graus uma da outra. E todas vão estar à mesma distância do centro. Então, primeiro eu venho aqui, né? Só refazendo aqui. Eu vou selecionar o centro da engrenagem. Vou botar que eu quero alterar o ângulo. Botar 120 graus. E eu vou botar a mesma distância das outras. Se a primeira ficou a 11.25, essa daqui também vai ficar a 11.25. Aquela já está no ponto. Eu vou só vir aqui no centro mesmo e dar uma alinhada aqui nela, né? No caso, aqui. E já alinhou aqui, eu vou para a última engrenagem. Fiz a última engrenagem. E aqui eu faço soma de ângulos, né? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 120. A próxima tem que estar mais 120, então 240. Os softwares CAD tem a opção de soma, né, em cotas, né? Então aqui eu vou botar 120, mais 120, que também vai dar 240 graus, né? Que é a distância que eu preciso, né? Então aqui eu posso botar, por exemplo, também 10 mais 1.25, que também vai dar, né, 11.25 de distância. Então aqui eu tenho 11.25, que é a distância dos centros das engrenagens, e aqui eu também tenho, né, 10 mais 1.25, que também dá a distância certinha aqui, né, das minhas engrenagens. Isso aqui eu uso muito isso aqui para fazer sistemas mais complexos, né. Então, se tiver um muito dificultoso aí, dá para fazer desse jeito aqui, somando e tal os números separadamente. Coloquei minha engrenagem no lugar e agora eu vou só dar uma alinhada aqui na bicha para poder. Bicha não pode falar bicha, né? Coloquei minha engrenagem no lugar, vou dar só uma alinhada aqui nela para poder facilitar aqui. Então, essas 3 engrenagens planetárias estão feitas, minha engrenagem solar está feita, minha engrenagem anelar está feita, falta só fazer a última peça, que é o carregador das minhas engrenagens. E aqui tem um negócio também muito interessante. Do centro dessa engrenagem, ao centro dessa engrenagem, eu vou ter aquela mesma distância que eu empurrei elas. Se eu empurrei elas, né, se eu afastei elas a 11.25, aqui também vai ser 11.25. Então, aqui é o meu centro desta engrenagem aqui planetária. E aqui entra aquele cálculo novamente, né? Eu vou ter nesse caso aqui 3 milímetros para cada quilo que a minha engrenagem, né, vai aguentar. Então, se o meu motor tem 1,5 kg e os meus... o motor tem 1,5 kg e a minha redução vai ser de 1 para 6, eu vou ter 1,5 kg vezes 6. Só para garantir aqui. Então eu vou ver aqui no Excel, eu vou fazer aqui 1,5 vezes 6, no caso, né? Que é o torque do meu motor vezes a minha redução. Eu vou ter 9 kg, né? Que é o que a minha caixa de redução vai aguentar. Vezes o perfil, né? Que eu preciso ter de plástico para aguentar esse torque, que é 3 milímetros. E eu vou ter 27 milímetros totais. 27 milímetros totais vai passar. Porém, eu tenho três braços aqui. Eu posso botar 27 sobre 3. Que aí eu vou dividir a força, né, entre os 3 braços, né? Então aqui eu vou ter 9 milímetros em cada engrenagem. Dá para aumentar isso aqui fazendo ele ser maciço, né? Ele sendo maciço aumenta a resistência, mas repetindo, não é o meu objetivo com essa caixa de redução. Obrigado. Se eu fizer também esse braço aqui com 9 e o furo com 9, eu não vou ter um espaço para fazer de giro, né? Minha engrenagem não vai girar.
Então é importante que eu tenha uma distância entre o meu eixo que vai passar aqui e o furo da minha engrenagem. Normalmente eu uso 0.2 para uma folga de aperto. Eu vou botar 2 peças na pressão para elas não se moverem. 0.4 para elas conseguirem deslizarem uma na outra sem o giro. E 0.6 já começa a girar. Normalmente as pessoas vão aconselhar botar 0.8. Eu não uso 0.8 porque 0.8 já é demais. Já é uma diferença muito grande. Então a engrenagem vai ficar bamba aqui nesse eixo. E vai acabar que ela vai começar a desgastar, vai começar a soltar. E não é o que eu quero. Como eu quero que ela apenas gire, sem ter muito desgaste, sem samar muito, eu vou botar 0.6, que aí eu sei que o tamanho do furo e a minha... Vou botar 0.6, que aí eu vou saber que o tamanho do furo e a minha haste aqui vão ter o tamanho, né, bom, uma relação de tamanho bom, né, o suficiente para a engrenagem girar lá dentro, sem ficar sambando, né. Aqui já fica mais tranquilo. Aqui eu posso copiar e fazer um padrão circular, então aqui eu vou definir o eixo, que ele já copia para os outros dois, né, usando o padrão circular. E aqui é só furar as engrenagens. Eu vou selecionar a engrenagem do centro, o furo do centro e o furo de fora. Eu vou atravessar as minhas engrenagens até o final. Então aqui eu vou ter passante. E eu venho aqui no mesmo esboço. E já posso fazer, né, as minhas hastes do carregador das minhas engrenagens. Definir um eixo aqui de giro. Não está definindo o eixo de giro. Aqui, pronto. E vou lá. Tenho as minhas engrenagens planetárias, minha engrenagem solar. E as minhas hastes de fixação das engrenagens planetárias. Aqui é o mesmo processo. Eu vou definir uma folga. Essa folga eu vou botar como 0.8 mesmo aqui, porque eu já quero ter a possibilidade de sambar de frente para trás, mas não do lado, né? Enfim, modelo didático. Agora fazer o meu carregador das minhas engrenagens. Eu vou definir aqui um diâmetro bom. Eu vou ter aqui que 32 milímetros chega bem no limitezinho aqui do que eu preciso. Porém, eu quero uma resistência um pouquinho maior. Então eu vou botar mais 10 aqui, vai ficar muito no limite. Mais 5, que aí fica um tamanho bom aqui de base, né? Vou botar aqui também um outro eixo. Eu quero que também esse eixo tenha 5 milímetros, né? Então, beleza. Vou puxar aqui o meu carregador de engrenagens. Mesmo sistema, tem aqui sendo a resistência e tudo mais. Aqui também vai ter mais ou menos, né, aquela equação de 1 milímetro por quilograma força centímetro. Se aqui na minha ponta eu vou ter 9 quilos de torque, eu vou precisar de pelo menos 9 milímetros maciços aqui já, né, de plástico, né? Então essa parte aqui inteira tem que ter 9 milímetros maciços de plástico. Por experiência, eu sei que não precisa. Eu sei aqui que eu posso deixar com 6 aqui, né, de comprimento. Até porque normalmente essa parte aqui vai ser um pouco oca, né? Então eu vou ter uma base aqui de 1 milímetro embaixo, 1 milímetro em cima. Significa que um disco aqui de 2 milímetros já tancaria de boa, né? Já seria imprimível aqui, completamente maciço. Como eu quero dar uma flambagem, como eu quero evitar, né, a flambagem, vou deixar com 6 milímetros e vou puxar o eixo aqui também, né? De 6 mais 15. Que aí vai ter um eixo aqui de 15 milímetros, né? Passando aqui. E é isso. Minha redução planetária aqui está feita. E é só jogar isso aqui para a impressora 3D. Eu fiz aqui algumas modificações, que foi ajustar esse chanfro aqui, né? Para aumentar a resistência do meu eixo. Eu adicionei essa aba aqui para poder encaixar no meu motor sem precisar de parafuso. Então, o meu motor tem 42 centímetros, né? Ou 42 milímetros, né? De comprimento, de altura e largura, que eu botei com 42.8. Que aí eu não preciso botar nenhum parafuso. Essa saia aqui já segura, né? A redução no lugar. Eu até puxei a redução um pouquinho para cima para ela centralizar aqui o meu carregador de planetárias. E aí eu não vou precisar botar nenhum outro tipo de suporte aqui, né? Aí só uma outra modificação que eu vou fazer, que é para impressão 3D, que eu vou tirar essa parte aqui e eu também vou tirar esse eixo aqui. Eu vou fazer esse eixo vazado. O eixo aqui tá vazado.
vai de uma ponta a outra. Eu vou botar aqui, eu vou fazer uma outra peça para ser encaixada nesse eixo aqui, né? Nessa face aqui dele, né? Então eu vou fazer um desenho aqui rapidão, né? De um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui, sei lá, não tem uma medida muito certa aqui já, né? Um quadrado de 20 por 20. Vou botar nesse quadrado aqui também o mesmo sistema, né? 20 por 20, 20 por 20. Com uma folga de 0.8. 0.8 não, 0.4. Que aí eu consigo 0.4. E aqui nesse quadrado eu vou botar meu eixo, né? Um eixo de 5 milímetros e tudo mais. Aí, beleza. Vou reduzir aqui em 4 milímetros, que é o que eu posso. Vou puxar aqui os pulsos de novo. Puxar aqui em menos 3.8, né? Que é a profundidade aqui do encaixe. E aqui eu vou puxar um eixo de 15 milímetros e mais um chanfro. E vou lá. Aqui foi igual a Ana Maria Braga. Eu botei no software de impressão 3D, eu vi que não estava tão bom assim, eu voltei aqui para poder dar uma refeita, né? E alguns detalhes aqui. Então aqui eu vou ter meu motor de base. Aqui eu vou ter o meu carregador das engrenagens planetárias. Aqui eu vou ter a minha engrenagem anelar com a saia para encaixar no meu NEMA. E mais o meu eixo em si que vai encaixado no meu carregador, né? Aqui é só para facilitar a impressão 3D. Então eu vou imprimir esse eixo aqui por fora. E eu vou imprimir essa parte aqui por dentro também. Essa parte aqui vai ter que ser suporte, não vai ter que fazer. Eu poderia furar aqui e tal, mas é reduzir resistência. E adicionar muita complexidade já ao projeto. E é o que eu não quero, né? Então, fazer assim mesmo que eu consigo imprimir 2 pedaços. Daqui é só salvar e exportar. Na hora de impressão 3D, eu tenho 2 arquivos principais, que é o STL e o STEP. O STL tem uma qualidade menor que o STEP. Mas tem alguns programas, né, que não abrem STEP. Então, o jeito é exportar em STL mesmo. Normalmente eu uso STEP porque como é material de precisão e tal, tem que ter uma boa definição ali. Eu uso STEP que tem uma qualidade melhor, né? Resolução planetária aqui. Planetária 1:6 no caso, né? Esperar ele dar a notificação aqui. Exportou. Vou abrir aqui o meu software de impressão 3D, que no caso é o Prusa. Esperar ele abrir. Tem gente que usa o Prusa, tem gente que usa o Creality. Eu gosto do Prusa por praticidade mesmo. O Orc Slicer, o pessoal costuma falar que é melhor. O Bamboo Studio, eu até testei o Bamboo Studio, porém não achei tão prático assim quanto o Prusa. Então eu voltei pro Prusa, até porque pra mim tanto faz usar um ou outro. É mais uma questão mesmo de praticidade. Então eu estou aqui com a minha peça. Eu posso imprimir ele desse jeito, se a minha impressora conseguir. Não sei se só vai conseguir, eu sei que a minha não consegue. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, dividir em pedaços e arranjar aqui a minha mesa de impressão 3D. Na impressão 3D, a gente vai ter o chamado pé de elefante. Então essa base aqui de todas as peças vão ficar um pouquinho mais largas, né? Um pouquinho mais gordas. Então eu vou aproveitar que eu deixei essas folgas. Eu vou usar essas folgas justamente para virar as minhas peças. Então essa base aqui vai ficar mais larga, essa entrada aqui vai ficar mais larga, essa parte aqui vai ficar mais larga. Esses dentes aqui de fora também vão ficar mais largos e também das engrenagens, todos vão ficar mais largas. Vai ser difícil encaixar, por exemplo, a minha engrenagem solar de baixo para cima no meu motor. Porque esse buraco aqui vai fechar e esse buraco aqui vai ficar com o tamanho certo, né? É o chamado pé de elefante. Então, tem que lembrar disso na hora de imprimir. Sempre bom botar ali uma margenzinha, né? Para poder perder ali, né? Com o pé de elefante, né? Tem as outras opções também, que é botar o estrado. Aqui no Prusa, eu esqueci onde é que vai, mas essa parte a gente corta. Sai aí abaixo. Aba. Saia. Babá. Não tem, enfim, não tem. Aqui no Prusa não tem a opção de estrado, que é quando ele faz uma aba aqui em volta, só que uma aba grossa, né? Que eu tenho a opção de aba, só que essa aba não é a aba de base, né? É uma aba que vai puxar da peça para cá, que é muito pior que o pé de elefante. Mas alguns softwares, como por exemplo o Creality, ele tem, né, o
opção de estrado, né? É uma boa usar estrado para imprimir esse tipo de coisa porque mantém as dimensões em todos os cantos da peça. Como o Prusa não tem, eu não vou usar. Então eu vou só fatiar mesmo. No fatiamento tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Primeiro é perímetro e camada de topo e camada de base. Perímetro, não preciso ter um perímetro muito largo, apesar de ser isso comum dizer que a engrenagem tem que ter um bom perímetro definido e tudo mais, porque é onde vai receber a maior parte da força. O meu perímetro, na verdade, não precisa ser tão largo assim, não precisa ter 2, 3 perímetros, né? Esperar ele carregar aqui, tá um pouco devagar. E carregou aqui. Por que eu não preciso ter tanto perímetro assim? Eu vou só me aproximar aqui para mostrar para vocês um detalhe interessante sobre perímetros. Veja o que está acontecendo aqui nessa engrenagem aqui, por exemplo, na de dentro. Tá travando muito, peraí. Vou voltar para cá, dar uma afastada aqui e voltar para cá. Veja o que está acontecendo nessa engrenagem de dentro aqui, por exemplo. Eu tenho 3 perímetros nessa peça aqui. Então vou ter a camada de base, os 3 perímetros e os perímetros eles se somam. Isso aqui para descolar é muito fácil. Isso aqui também para descolar é muito fácil. Normalmente o que eu faço para esse tipo de peça é vir aqui em camadas e perímetros, deixar com um perímetro até. Então aqui eu mudo para um perímetro, né? Aqui eu aumento, por exemplo, para 5, 6, 7 perímetros. Botei 7 perímetros, fatiei. E, peraí. Tem a compensação XY também. Põe 0, tá de boa. E aqui estamos já com a nossa nova peça, né? Aqui a gente consegue ver que o perímetro já trava na base. Eu acho muito mais fácil assim. E a qualidade também melhora bastante quando é assim. E é isso. Agora é só botar para imprimir e esperar terminar. Na questão de preenchimento, né? Muita gente pergunta, tem que ter bastante preenchimento e tudo mais, e não precisa. É aquele negócio que eu falei, né? Eu vou ter aqui 7 camadas, cada camada com 0.2 milímetros, né, de altura. Eu vou ter 1.4 milímetros aqui de espessura em todas as peças, né? Em todas as engrenagens, bases e tudo mais. E é uma boa resistência, não preciso me preocupar tanto assim com a resistência das peças. Então não preciso ficar aumentando o preenchimento, essas coisas assim. Se você quiser, você pode aumentar, mas não é algo necessário, beleza? Tô achando aqui que eu botei 70 e não 7. 7, tá. Não é algo tão necessário. Então tá. Daqui é só a gente exportar e botar para imprimir. No meu caso aqui, eu vou só mudar aqui de criar entre 3, que a minha é uma... Tô aqui no laboratório, eu vou usar uma Ender 5, né? Então, vou dar aqui da Ender 5, né? Vamos exportar aqui. Redução. Reducal. 3 horas e 30 minutos. Exportando. Exportado, agora é só botar na impressora e esperar para montar no motor. Beleza? Então esse aqui é o nosso resultado. Temos aqui o nosso NEMA 17 com a engrenagem já encaixada. Aqui nós temos nossas engrenagens planetárias junto com o portador, ou também chamado de carregador de engrenagem, que eu prefiro chamar de carregador de engrenagem. E aqui está nossa engrenagem anelar, integrada aqui com o encaixe na carcaça, né? Então, aqui vai o nosso NEMA encaixado, e por cima dele aqui vão as nossas... Aí por cima dele aqui vão as nossas engrenagens planetárias encaixadas aqui no nosso motorzinho.
e vou lá. Caixa de redução montada, vamos aos testes. Tá aqui o nosso motor, com a caixa montada. Para testar ele, eu coloquei ele no eixo X aqui da minha impressora 3D. E eu fiz um G-Code especial aqui para mandar ele girar de um lado e girar para o outro. Então vou botar aqui para definir e já está funcionando. Enquanto o eixo lá dentro gira a algo aproximado ali de 1000 RPM, aqui fora ele vai girar a algo aproximado ali a 300 RPM, pelo menos segundo a teoria. Na prática pode estar variando por causa do baby step, da impressora e tudo mais, mas na teoria é isso. Um tutorial aí de como fazer engrenagens planetárias. Eu fiz baseado no Lema 17 e tal. Se quiser para outro motor, é só pegar as medidas do motor e trocar. No caso, como eixo principal e a questão aqui do encaixe também, que eu fiz pro Lema. Mas para fazer para outro motor, é só pegar as medidas dele e fazer para ele, beleza? Dicas, sugestões, dúvidas, perguntas, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. E é isso. Próximo vídeo será sobre redução epsicoidal, uma redução que dá para ter mais de 100 vezes para 1 em um espaço de apenas 2 centímetros. E é isso, pessoal. Até a próxima.